Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho. O Evangelho de hoje, dia 15, encontra-se no livro de Marcos, capítulo 8, versículo do 27 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse Evangelho de hoje, fala para nós como Jesus, ele ia ensinando os discípulos, E nesse momento ele estava perguntando aos discípulos, quem dizes que eu sou, E então Pedro, mais do que rápido, fala: "Não, tu és o Messias." Então, a primeira coisa que a gente vai aprender nesse Evangelho, primeiro de tudo, Pedro é aquele que identifica Jesus, é aquele que identifica Jesus como Messias. Não, ele fala com convicção: "Tu és o Messias." Então, após isso, Jesus proíbe, ele severamente de falar, para as outras pessoas, porque ele ainda estava passando, pelas cidades, se mostrando como Messias. E aí, mais à frente, como ele continuava a ensinar, Jesus vai falar, que o Filho do Homem, ele desceu dos céus, na terra, mas que ele iria ter aflições, ele iria sofrer muito, que ele iria morrer também. Diante disso, Pedro repreende Jesus, porque para os discípulos era difícil entender aquilo, E diante dessa repreensão, Jesus vai e repreende novamente Pedro. E quando Jesus repreende Pedro, ele não usa o nome de Pedro. Ele fala assim, "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus." E aí eu refleti sobre isso, Jesus sabia que ele estava falando com Pedro, mas Pedro, naquele momento, ele deu ouvido, ao inimigo para repreender Jesus. E às vezes, nos dias de hoje, quando a gente está passando por algum problema ou vai conversar com alguém, que alguém dá um conselho que a gente sabe que aos olhos cristãos é ruim, a gente fica com vergonha de repreender. Quando Jesus, sabendo que Pedro era discípulo dele, ele não teve medo, ele repreendeu Pedro naquele mesmo momento. E ele nem usou Pedro, ele falou: "Afasta de mim, Satanás." É um aprendizado para nós, que quando a gente estiver diante de opiniões que nos afastam de Deus, de opiniões que não convêm com a nossa vida cristã, que a gente também repreenda, Não é pra gente sair falando para as pessoas: "Não, sai de mim, Satanás." Não é assim, mas aprender a repreender. Não, olha, a maneira como você pensa não está correta. A maneira como você pensa não vai levar a gente para o reino dos céus. E aí Jesus continua, falando para ele que aquele que quer me seguir tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Primeiro de tudo, tem que renunciar. Para a gente seguir Jesus, primeiro de tudo, a gente tem que renunciar a palavras que não convêm, renunciar a dar respostas, aquela vez que a gente tem resposta na ponta da língua, mas você sabe que aquilo não convém, então você tem que renunciar a ter sempre razão. Às vezes, é melhor a gente ter paz, já diz aquele ditado, É melhor ter paz do que ter razão. Então renuncie, não queira ter razão em tudo não, abaixa a cabeça, sabe? Seja humilde.
né? Renuncie a si mesmo, às suas vontades, né? Ah, não, hoje eu quero ficar aqui deitado, hoje é um domingo chuvoso, eu não vou à missa não. Não, peraí, renuncie a preguiça, domingo é dia de missa, né? Se é um sábado, um grupo de oração, uma pastoral que você frequente, se não frequente, comece a frequentar. Renuncie a todo tipo de preguiça, renuncie a si mesmo para depois a gente tomar a cruz. Que cruz? Problemas, porque quando a gente quer seguir Jesus, a gente não dá isento de problemas, viram muitos problemas, mas Jesus fala, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E para concluir, o que Jesus faz nesse evangelho com Pedro é lindo, porque primeiro ele pergunta quem ele é, e Pedro é o primeiro que responde, e Pedro responde bem, tu és o Messias, primeiro. Segundo, quando Jesus fala tudo que ele vai ter que passar, Pedro repreende, Pedro não entende. E aí Jesus vai e faz o quê? Repreende Pedro. Mas depois de repreender Pedro, Jesus não deixa Pedro de lado. Jesus continua a ensinar, não só Pedro, né, todos os discípulos, como que deve fazer para seguir ele. Renuncie a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que a gente entende disso? Às vezes alguém maltrata a gente, às vezes alguém calunia a gente e a gente quer repreender e deixar a pessoa de lado. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus repreende sim, mas ele ensina. Então qual é a nossa? Né? Alguém te magoou? Converse com a pessoa, né? Poxa, aquele dia não gostei daquilo que você fez, eu fiquei triste, mas né, eu sei que isso não convém, esse sentimento não vem de Deus, então eu queria, né, te procurei pra gente acertar, né? Quem sabe aquele dia você fez aquilo porque estava com algum outro tipo de problema, então procure a pessoa, converse, não vai só deixando as pessoas de escanteio, não vai só se afastando não, porque o reino dos céus não são desses, o reino dos céus são para os fortes, e os fortes enfrentam os problemas, renunciam a si mesmo, tomam a sua cruz e sigam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.